Boa tarde, pessoal. Então, é sempre uma grande satisfação estar aqui, né, para a gente poder conversar um pouco sobre alguns temas que são relevantes quando a gente fala em reforma íntima. Então, a proposta é fazer esse curso, né, transformado em formato de palestra. Mas hoje, especialmente, eu quero mais a participação de vocês, porque nós vamos trocar umas ideias e começando para a construção do que se define como culto no lar. Todo mundo aqui sabe o que é o culto no lar? Sim? Tá. Quem já pratica o culto no lar? Levanta a mão, por gentileza. Isso. Eu e Deus. Eu sozinho, mas Deus está junto. Isso, sem problemas, né? Sozinho, com família, enfim. Que bom, a grande maioria já pratica. E quando a gente fala de reforma íntima, é essencial falarmos sobre o culto e também praticarmos o culto. Então, aquelas pessoas que ainda não praticam, é um convite, e aí depois nós vamos falar mais ou menos como é que funciona, né? E tem um roteirinho básico e acaba que cada um coloca a sua adaptação conforme o tamanho da família ou conforme o momento também. Então, eu gostaria que cada um me falasse uma palavra, pode levantar a mão e falar, uma palavra só que remete ao culto. Sintonia. Sintonia. Proteção. O que mais? Aprendizado. Aprendizado. Comunhão. Comunhão. Equilíbrio. Equilíbrio. Fé. União. Fé. União. Elevação. Elevação. Mais alguém? Saúde. Alegria no lar. Alegria no lar. Quem mais? Saúde, foi isso? Aí vai equilibrando a saúde também, transforma. A saúde o quê? Vai equilibrando e a saúde também se transforma. Como consequência, né? A enfermidade se transforma na saúde. Como uma consequência. Seria nesse sentido? Que é espiritual, né? Libertando. Tá bom. Eu tenho uma palavra. Sim? Que é um pouco diferente disso tudo, mas é bom eu falar, até porque eu quero a sua opinião. Lá em casa, ultimamente, está sendo uma hora de confusão. Porque minha filha mais velha não quer participar, ela tem 18 anos. E aí minha esposa insiste, briga, e na hora do culto tem briga, porque ela não quer participar. Aí fica aquela, obriga, não obriga, deixa, não deixa, enfim. Eu sou da opinião que não deveria obrigar. Mas a minha esposa acha que, como ela não faz nada do que a gente quer, ela tem 18 anos, que isso é o mínimo. Ela tinha que ter uma religião, enfim. Mas ultimamente não está fácil, não. Eu sei como fazer, como lidar. Eu aprendi que é um convite, nunca uma obrigação, né? Inclusive, pode ser da seguinte maneira. Por exemplo, minha filha, você não gosta do dia e horário? O que você propõe pra gente? Agora ela Né? está falando que não gosta, que não acredita em Deus. Ah, sim. Existe essa fase, né? O Galo, meu esposo, já passou por essa fase. Que tá ali, né? Início da adolescência, início da fase adulta, né? Então, eu aprendi que é sempre um convite. Tanto que se tá na hora do culto e a gente recebe visitas, o adequado seria convidar as visitas. Ou falar assim, então vocês aguardem aí na sala, não sei, porque nós vamos fazer o culto, né? Sempre isso. Por quê? Porque é um plantio, né? Por mais que seja a idade, né? Já é uma moça e tudo, mas é um plantio. Então, continue plantando, porque um dia essa semente desenvolve. Ela foi evangelizada, passou por todas as fases, assim, quando a gente pôde. Aí Sim. agora não, mas ela está empinando a carroça. Isso. Assim. Passa. Eu tive uma fase assim, mas não foi com o culto. Eu era obrigada a fazer a campanha,
do quilo, e aquilo eu tinha um ódio daquilo mesmo, sabe? Por quê? Porque me levantava domingo de manhã, era o único dia que eu tinha para levantar um pouco mais tarde, porque levantava cedo para ir para a escola. No sábado tinha simulado na escola, então eu ia na força do ódio, essa é a verdade. E ia porque era obrigada, senão não ia não, né? E meu pai continuou fazendo isso enquanto ele pôde, sabe? Então a Eliane tá de prova. Enfim, eu sou do princípio que é realmente um convite. E você pode dar aquela leve ameaçada, tipo assim, olha, um dia você vai se lembrar disso. Um dia você vai sentir falta. Alguma coisa bem sutil, assim. Porque realmente um dia a ficha cai. Pode ser que demore um pouco. Mas o Augusto Cury, ele fala que a gente não pode deixar de plantar sementes. Às vezes a terra tá meio árida ainda, apesar de tudo. Foi evangelizada, né? Porque a gente já passou por isso também, meu esposo e eu. Continua plantando sementes. Pode ser que um dia, ela, por espontânea vontade, ela vai sentar. O problema é que ela quer que eu entre no meio da confusão. Ixi, Eu vou fazer meu culto lá no meu quarto. Isso. Faz com ela aí. Porque eu não vou embora. Vocês se resolvam aí, Né? Porque, olha, se a gente parte do princípio, e eu vou colocar aqui uma palavra que é compromisso. Então, qual é um dos pilares do culto? Não é o compromisso nosso com a espiritualidade? Então, se lá está tendo confusão, é isso mesmo. Fala assim, olha, vocês se resolvam. Eu vou cumprir o compromisso com a espiritualidade. Vocês fiquem à vontade para participar. Pronto, né? É engraçado porque eu estou aqui com o aluno falando, quem nunca passou por isso, né? Meu filho mais velho teve uma fase, inclusive nessa idade aí, ele falava, eu sou ateu, eu não vou mais e tal. E aí eu não falava que eu ia fazer sozinha, mas eu falava, vou fazer aqui, você está convidado, se não quiser. Isso. E aí é engraçado porque ele foi morar sozinho e eu sempre falava, agora você é responsável pela harmonia do seu lar. Então eu continuo fazendo as orações por você, pedindo a proteção, mas você é responsável pelo seu caminhar. E foi engraçado que o tempo foi passando, ele foi vendo que aquilo que era bom ser ateu, porque hoje até as temáticas nas escolas, você trabalha muito com o Enem assim, não, o Estado é laico, né? Você não precisa ter religião, porque afinal de contas você... E é engraçado que depois eles retornam, né? O legal de jogar semente, como você falou do tá árido, uma hora a chuva cai e eles voltam a germinar, né? Isso. E é essa a esperança. Sim. Porque tem aquela passagem também, né, que fala, não cresceu aqui, cresceu ali. Só que nesse raciocínio é que um dia essa chuva vem. E a semente, ela vai ficar adormecida. Porque o que é a semente? São os nutrientes fechadinhos ali. E quando o ambiente está propício, ela sai, né? Então, é isso. Eu creio, você vê, eu ainda não tenho filhos, mas na minha criação foi mais ou menos assim, e eu creio com todos aqui, né? É isso, gente. Aí o Augusto Cury fala, confie nas sementes. E isso ficou gravado na minha cabeça. E esse livro eu li tem muito tempo. Então, é isso, sabe? A gente tem que confiar nas sementes, passa rebeldia, passa um monte de coisa, e às vezes demora. Às vezes demora, tipo, vai cair a ficha lá nos 30 anos, mas que seja, você fez sua parte. Né? Então, Eu penso também que essa questão do amadurecimento, do despertar do interesse, passa pela liberdade. Eu ouvi muito meu esposo falar, porque ele sempre foi católico, a família dele toda católica, e eu sempre espírita. E minha filha conheceu as duas religiões. Até que no dia da catequese, ensinaram para ela, foi escrito no caderno, eu vi, falando de anticristo, práticas anticristãs, inclusive estava lá, espiritismo, não é de Deus. Aquilo para ela foi um choque, porque ela estava dentro do espiritismo comigo. Ela falou, mas não é isso que eu quero. Isso valeu para elas fazer a escolha deles. Então eu penso, Jonas, que nessa situação, eu acho que a liberdade é o melhor caminho, sabe? Eu não sei assim, até que ponto que a Carolina concorda, mas eu penso que vocês darem assim, um choque de isolamento, nós vamos fazer no nosso trem. Você está convidado, se você não quiser, você pode ficar no seu quarto. isso. E o culto está lá, a casa está aberta, porque eu acho que a pressão... A Carolina fala, minha criança igual ela falou, por exemplo, a mãe dela, que hoje é evangélica, obrigava ela e a irmã a ir no centro quando ela era espírita. Elas não queriam ir e foram.
plantou a semente e ela hoje ela é. Então a intenção da Carolina é essa, de ainda estar plantando. Você não cansou de plantar, a vida dela, a pessoa chove nunca. É, não chove, né? Eu já cansei agora, ela não. Aí fica meio pesadão pra mim, você sabe? Lá do quarto mesmo. Mas assim, se a gente aprende a dissociar da situação, fica um pouco mais leve. E o dissociar, para algumas pessoas é mais difícil, para outras é mais tranquilo. Então, assim, a gente lá em casa, a gente assim, a gente treina mais esse desassociar, que é justamente isso. Na hora que você vai entrar em desequilíbrio, você fala, nossa, eu não vou entrar nisso aqui não é meu. Aí você sai, você pode pôr uma música, você pode fazer uma leitura. E é assim que a gente desassocia dos problemas dos outros, dos problemas em volta, dos problemas do mundo, porque isso nos afeta, né? Então, é uma prática, sabe? Então, você pode fazer isso. Já põe uma música lá e fala assim, eu tô indo, quem quiser vir, beleza. E pronto, faz sua parte. Por quê? Porque o culto promove tudo isso. Se a gente quer entrar em sintonia e já tem uma confusão ali, você tem que promover essa sintonia. Então, a gente desassocia da situação problema e associa de alguma forma. E a música é o meio mais rápido para atingir isso. Por quê? Porque a vibração está no som, né? O som ali, ó, vibrou no ar e tal, pronto. A gente já consegue uma harmonia ou uma oração mesmo. A oração, às vezes, é difícil, porque, né, é o barulho ali perturbando, ou é uma cena. A música, ela faz isso mais instantaneamente. Porque as nossas células vão vibrar com essa música. E o ambiente, rapidinho, ele se transforma. E pro outro lado também, né? Se você ouve uma música tipo de baixo calão, ixi, rapidinho vem um desequilíbrio. Então a dica é essa: aconteceu alguma coisa, tá com dificuldade de desassociar, põe uma música, né? Preferência ali instrumental, uma música que te remete a uma situação boa, aí vai mudar já o ambiente, né? E aí nós temos proteção. O que a gente aprende sobre o culto? Não é uma forma de reforçar a proteção do nosso lar, de nós ali, né? Então, todos que moram naquele lar, naquela casa, aquele ambiente. Então, é uma forma de reforçar essa proteção. O aprendizado, porque nós temos... O que faz parte do culto? As leituras, né? E aí, falando, por exemplo, quando as pessoas são de religiões diferentes, é possível fazer um culto ecumênico, né? Se existe isso no lar. Cada um escolhe um livro. Se tem criança, como que a gente faz com as crianças? Inclui as crianças no culto. Eu conheço famílias que não incluem as crianças, mas é muito interessante incluir as crianças. Tem os livrinhos próprios delas. Meu primeiro livrinho de culto no lar foi aquele Pai Nosso. Vocês conhecem? Vocês conhecem, né? Ele é lindo, tem umas lições bem curtinhas, assim, tem figuras. Eu já presenteei também amigas minhas com os filhos pequenos. Então, é um livrinho muito bom, pode ser um livro de colorir, né? Com as historinhas ali que tem a ver. Então, tem várias formas. E eu tenho umas afilhadas que desde cedo elas foram participando e hoje, o quê? Com acho que 8 e 10 anos, às vezes fica, vamos fazer o culto. Ah, não quero. Não, mas lá na sua casa você não participa? Participa. Aí um dia ela participou lá na casa dos meus pais e sabe tudo. A gente lê, explica, você sabe falar com as suas palavras e sabe, né? Então a gente vê ali que mesmo emburrada e tudo, a sementinha está ali germinando, né? Elevação. Por que elevação? Não é o momento da gente realmente atingir o mais alto, né, com os nossos pensamentos. Não que a gente não faça isso nos outros dias, nos outros momentos, mas é um momento assim que a gente dedica um pouco mais, né? Vocês têm essa sensação, né? Isso. E aí é o compromisso, então aquele dia, aquele horário, a gente já vai se reunir. Pode ser que aconteça um atraso, né? Lá em casa vive acontecendo esses negócios. A gente pede desculpa, né? Fala, oh, gente, vocês desculpa aí, mas atrasou um pouquinho, né? Às vezes acontecem imprevistos. Então, por exemplo, uma cirurgia, uma viagem. Aí como que a gente faz? Já aconteceu da gente fazer no carro, né? Um dirigindo e o outro lendo.
viajando. Um dia também com os meus pais, a gente chegou bem à noite, o culto era no horário, chegou no outro, falou assim, vamos fazer agora? Melhor do que nada, né? Então a gente sempre pede assim, quem puder comparecer, venha. Como diz, alguém da equipe espiritual com certeza apareceu, né? Por quê? Porque eles entendem também os nossos desafios, as nossas rotinas. E o mais importante é não deixar de fazer. Fazer, como diz, nem que seja no improviso, mas a gente manter esse compromisso, né? A alegria no lar. Quem falou da alegria no lar? Foi a senhora, né? Fala um pouquinho para nós. Como que o culto contribui com a alegria no lar? Não, porque muitas vezes quando alguém pode não fazer, eu tenho experiência comigo. Na família, a gente nem todos são da mesma, mas quando comecei a fazer o culto no lar, eu já fui sentindo, eu e Deus, que pelo cara de outra religião, mas que veio fora. Eu pensei, Deus, me orienta o que eu tenho que fazer. Aí eu comecei a fazer o culto no meu lar. Aí eu fui notando, a família foi mudando o ritmo da maneira que me tratava da criança, sabe? Então ali já se foi formando um ciclo de amor, de compreensão, de união, sabe? E se tornou uma família assim, mais compreensível um com a outra, por causa de mim ser pelo espiritismo, não conhecia, era outra religião, mas era isso, era aquilo. Aí foi parando, eu falei, gente, não é assim, Deus é um só. Qualquer lugar que nós estamos, depende da nossa fé, nossa obra, que nós praticamos, as coisas que nós fazemos. E aí se torna, mas ainda foi libertação do corpo e parou, sabe, daquelas coisas que tinha comigo. Pensou e viu que não era daquela maneira. E eu se tornei melhor no meu corpo, no meu lar, se tornou mais unido, sabe? Não, e paz, sabe? Então, eu tenho experiência comigo mesmo, desde o meu lar, sabe? E assim aí, graças a Deus. Olha que bênção, né? Eu não sei se todo mundo escutou, mas para quem vai nos assistir, né, online, nós temos um depoimento que através do culto no lar, a senhora sozinha, ela e Deus, a família foi mudando e com isso colhendo melhores relações. Então isso é muito bom, né? Muito importante. Isso mostra que a nossa mudança de postura reverbera nas pessoas do nosso convívio, né? Isso é muito bom. E a gente pode incluir isso até a saúde, porque boas vibrações também nos trazem saúde, né? Mas para o final do ano nós vamos falar mais sobre esse tema. E comunhão pode ser com Deus, com a espiritualidade, né? Com as pessoas do nosso lar, ali a nossa família, até os nossos amigos. Que também casa com o equilíbrio. Geralmente é uma família mais equilibrada quando tem essa prática. Vocês percebem isso nas casas de vocês? Também é uma forma da gente reforçar a fé, seja ela qual for, né? A união entre todos. Oi. Deixa eu passar a comunhão. Quando fala comunhão, né? Falo, por exemplo, meu, né? Em casa a gente faz popular, mãe católica, eu, né? O espiritismo, e meu filho fala que ele é agnóstico. Nem sabia que existia agnóstico. Tem esse nome, é. E hoje ele, preocupação com os anos é válida, mas ele também era toda vez sozinho, né? Participava daquele jeitinho, vai, não vai, né? E hoje ele mora fora sozinho. E hoje ele volta da rua quando ele vai, né? E ele volta no horário do culto, porque ele sabe que eu vou fazer um culto. E ele fala, mãe, vamos, você vai fazer o culto? Então, assim, a semente plantada, germina uma hora. Não, vai, mãe, não se preocupar. Porque nós somos exemplos e é fácil, os meninos pedem. Isso que eu ia falar, que eu até tinha anotado ali. É exemplo também, né? Eu já passei por isso também. Teve uma fase que, às vezes, eu saía com meus amigos, ficava o dia inteiro fora de casa. Eu falava assim, está na hora do culto, tem que ir embora.
Porque lá em casa, por exemplo, foram muitos anos no mesmo dia, no mesmo horário. Agora que eles mudaram, porque a rotina deles mudou. Então, foi assim, uns 30 anos, sempre no sábado, 7 horas da noite. Aí, na minha fase de adolescência, eu comecei a ficar com raiva, porque é um horário que geralmente você está numa festa, você está num churrasco, e quebra o compromisso, né? Aí, de vez em quando, eu faltava. Mas a maior parte das vezes era como se fosse um chamado mesmo, sabe? Você pensa uns 30 anos, a mesma coisa, é um hábito, né? Faz parte de você, né? Então, realmente, isso acontece. Eu fiz muito tempo, segunda-feira, 10 horas da noite, eu e minha filha fazíamos. Exatamente isso. Tá parada, então. Ótimo, né? Podia voltar de novo. Segunda-feira, 10 da noite. Isso. Eu tenho uma amiga que ela fazia domingo às 11 da noite, porque era o único dia e o horário, domingo 11 da noite. Porque ela já tinha ido em evento, ela já tinha feito um monte de coisa, não tinha desculpa, né? E geralmente os eventos no domingo não vão para tão tarde. E ela ficou anos fazendo, domingo às 11. Aí fazia e dormia. Né? Então é isso. Eu conheço gente que faz de manhã, né? Bem cedinho. A minha avó era como se fosse um culto. Ela era da Seixnoe. Então era no horário do Ângeles. 6 horas, ela sentava na poltroninha dela, abria o livrinho, fazia as orações, colocava o copinho de água. Só que ela fazia diariamente. Ela não falhava. Batia o relógio, né? Geralmente tem sempre uma igreja perto que bate, né? Ela já sentava lá e fazia. Todos os dias. Agora eu tinha esse hábito de fazer o culto, né? Parei. Agora eu tô com o hábito de orar o terço. Todo dia eu tenho que rezar o terço. Nossa Senhora. Se você sente no seu coração, porque mais importante do que a forma é aquilo que a gente faz de coração, né? E onde está a sua fé? Se a sua fé está em orar esse terço, que seja, né? É igual quando a gente faz o culto em comunhão de várias religiões. Geralmente, cada um vai escolher um livro que te apetece mais, né? Do Espiritismo, a gente tem como, né, Bíblia, o Evangelho, e o resto vem de brinde. Aí vem vários, né, de estudo. Lá em casa nós estamos com o quê? 5, né? 5 livros. É o Evangelho mais 4. E aí a gente pega vários. Tem um da filosofia, tem um teve um que era uma história, como se fosse uma narrativa, e nós colocamos esse livro no culto. Era como se fosse uma narrativa. E aí a gente foi lendo toda uma história. Às vezes não dava um capítulo por domingo, porque o capítulo era grande, a gente quebrava o capítulo, né? Mas sempre tinha que memorizar ali, rememorar um pedacinho, né? Ai, o que falou mesmo? Ah, não, a história tá acontecendo isso. Então a gente pegou narrativa, nós já pegamos poesia espírita, nós já pegamos mensagens mesmo. Qual que é aquele pensamento e vida, né? Acho que nós estamos com pensamento e vida, instruções psicofônicas, que são realmente um momento de estudos lá da casa, e é da época do Chico, e aí os espíritos se manifestavam e traziam uma lição. Então, cada domingo a gente lê uma lição. Tem um livro de um indiano que a gente está lendo, que é do Krishnamurti, que ele traz, né, várias lições, assim, tem umas muito profundas, que você lê uma vez e você fala, nossa, eu não entendi nada, né? Mas tem também... Ele faz uma meditação, né? Isso. Ele faz uma meditação antes. Não, e ele faz uns trava-língua ali, uns pensamentos meio contraditórios, e você fala, meu Deus, o que ele quis dizer com isso? Por quê? Porque a gente gosta de aprofundar outros estudos. Então, a gente faz dessa maneira lá em casa hoje. Só porque amplia, né? É igual aquilo que eu falo, assim, toda vez que eu vier aqui, eu vou trazer um negócio que é meio fora da curva só para vocês pensarem, né? Por quê? O Galo gosta de fazer isso também. Então, assim, por quê? Porque mesmo que você não concorde, às vezes você vai até atrás para saber. Você fala, eu não gostei não, mas deixa eu ver o que ela quis dizer melhor com isso, né? Porque isso eu estou aprendendo também. Não é porque a gente não concorda que aquilo não tem sentido. Vamos ver o sentido para entender o que a pessoa quis trazer? Porque às vezes a gente tem mania de falar assim, não gostei, não concordo, não quero saber. E deixa para lá, né? Então, por que eu não gostei? O que eu achei que foi ruim? Porque às vezes é uma crença que a gente tem, né? Que a gente tem que quebrar. É uma forma diferente de pensar e a gente pode ampliar o pensamento. Então, tudo é válido para aprendizado, mesmo que a gente não concorde, né?
Bom, eu trouxe mais algumas coisas aqui. E é interessante, de repente, igual quem tem criança, que é meu caso, a gente incluir até a literatura mais infantil Isso, mesmo, né? isso. Uma vez meu filho mais velho, até nesse afã de não participar, veio a orientação até dos próprios espíritos de trazer algo mais lúdico e tal. Aí meu segundo filho, eu já passei a ler livrinhos mais compatíveis com a compreensão dele, porque às vezes ele está lendo o Evangelho, a gente sempre lê o Evangelho, mas às vezes a compreensão você tem que explicar tintim por tintim. E aí, você trazendo uma historinha mais lúdica, né? Eles se sentem também mais pertencentes. Isso. E é igual eu sugeri, você pode ler um de cada, né? Um para os adultos, um para as crianças, e de repente até um livrinho de colorir com uma figura que tem a ver com a história, porque aí que eles vão gostar mais, né? E o colorir, assim como escrever, é uma forma de prestar atenção. Então, é uma forma da criança fixar melhor aquele aprendizado. E às vezes o contrário, fala assim, não, meu filho, desenha aí o que você entendeu hoje. E olha que beleza, e depois você pode formar até o livrinho, né? Enfim, as mães gostam de guardar as coisas, né? Eu coloquei aqui também luz entre trevas. Eu lembro de ter lido um livro uma vez, eu achei tão legal, faz muitos anos, que falava assim, às vezes vocês vão até lembrar, eu não sei, eu tenho a impressão que eram espíritos, então, desencarnados, eles estavam meio que, entre aspas, sobrevoando, e viram assim, tudo apagado e viu um pontinho de luz. E aí um perguntou pro outro, eu não sei se era André Luiz, gente, né, na saga dele lá, mas aí um perguntou pro outro, nossa, mas nessa escuridão, e aquele pontinho de luz? Aí ele falou assim, ali é um lar que está fazendo um culto nesse momento. E isso aqui, para quem, né, os espíritos que estão ali nas trevas, né, que não veem a luz, pode ser, às vezes, a única oportunidade que eles vão ter de ver a luz ou de serem auxiliados. E nesse sentido, eu já trago uma polêmica aqui, porque em todo e qualquer livro que a gente for ler, pelo menos a maioria dos que eu conheço, e os blogs também que falam sobre o espiritismo, falam que a gente não pode fazer nenhum trabalho mediúnico durante o culto no lar. Bom, eu entendo da seguinte forma, não é que não pode, e se for necessário? Quem é médium vai fechar o olho e vai falar não recebe, pronto? Isso é negar a caridade. Pelo menos é a visão que eu tenho. Por causa disso, porque às vezes a espiritualidade viu uma oportunidade de fazer um auxílio. E aí nós vamos negar esse auxílio? Eu acho que a única ocasião que a gente tem o direito de negar é quando você não tem segurança, você está sozinho e não tem segurança, só. Ou você é um médium que ainda não tem experiência e não tem ninguém para te auxiliar. Isso eu concordo, que é melhor evitar. Mas, pensa, só tem médium na casa. E aí vem uma necessidade ali, um pedido de socorro espiritual e a gente vai negar? Então, é a pergunta que eu deixo no ar. Lá em casa a gente não nega. A gente faz o que tem que fazer. E aparece, não vou dizer na maioria das vezes, mas aparece com uma certa frequência. Isso pode ser um espírito que está nos acompanhando, né? Pode ser um que viu essa oportunidade, viu uma luz e veio. Às vezes manifesta. Quem é médium vai falar, nossa, eu estou sentindo uma presença aqui muito forte e eu vou ter que dar passagem para a gente ver o que está acontecendo. E quando é de dois, é melhor, porque um, né, vai acolher esse espírito. Quando você está sozinho, aí, se você já tem o domínio de fazer sozinho esse encaminhamento, ok. Se não tem, faz uma oração. Pede a equipe espiritual, fala assim, eu acolho esse irmão, mas no momento nós temos que encaminhar, né, o próximo hospital espiritual, assim, e pede, sabe? Sim. Ia aparecer, não, mas vou aparecer. Deixa eu vir para ficar mais fácil. Pessoal, só uma colocação dentro dessa coisa do culto do lar.
Muitas vezes nós temos um medo que não precisa existir no culto, no lar ou fora dele, quando nós lidamos com espíritos. Que a primeira questão que vem é, o que eu faço? Ah, o espírito está aqui, e agora? Ele está lá. E o que você faz quando você ora? Você não pede? Por você, pelos outros? É a mesma coisa. Não precisa ter medo. Basta que você seja específico no que você está pedindo. E que você peça de verdade. Então, por exemplo, agora há pouco, que ela falou, o que é o médico? Ele sente a presença e se ele sabe o que ele tem que fazer, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Se ele não sabe, ele faz aquilo que a maioria das pessoas deveria fazer e não faz. Só o quê? Fecha o olhinho, mantenha a calma, porque, cadê aqui? A fé. Se você tem a fé e o equilíbrio nos seus guias, eles vão te orientar. Vai falar no meu ouvido? Não, você vai sentir e você vai ter o pensamento. E aí, faz a coisa mais simples do mundo. Vou fazer um paralelo aqui. Você está na rua, aconteceu um acidente de automóvel. Espero que não aconteça com ninguém. Você estava do lado de fora. O que você vai fazer? Pegar o celular e filmar? Não. Se você pode, você vai prestar ajuda. Você vai até a pessoa, ver se está tudo bem, ver se tem algo que você possa fazer. Se não tiver nada que você possa fazer ali, você pode pegar um telefone e ligar para emergência. Você ajudou. Mas quando é espírito, a mesma coisa. Você vai pegar o telefone e ligar para Deus. O telefone de Deus está dentro de você. Fecha o olho, mentaliza o que você quer que aquele espírito receba. Um auxílio, um cuidado, um transporte para o hospital. Pensa, estou evocando neste... Gente, e é desse jeito mesmo. Não precisa fazer aquela coisa. Estou evocando... Não, gente, só fecha o olho e fala. Estou evocando hospital espiritual. Você sabe o nome do hospital? Não precisa saber. Estou evocando os médios do espaço. Pronto. Estou evocando os espíritos que me protegem. Pronto. Estou evocando aqui uma equipe para levar esse irmão para ele receber o que é do merecimento dele. Pronto. Acabou. Não tem que fazer mais nada. Acabou. Simples assim. Então, o que eu queria colocar é justamente isso. É muito mais fácil prestar atendimento espiritual do que todo mundo acha. O problema é que as pessoas focam muito numa ritualística que já não tem necessidade mais para um monte de coisa. Aí agora vocês continuam ouvindo aí, que é só vim complementar com isso. E aí, pessoal, a gente já foi recriminado por isso, sabe? Vocês não devem fazer isso, mas lá no nosso lar a gente não nega auxílio espiritual. Ainda mais para espírito, que se brincar precisa mais do que, né, os encarnados. Fala, o tanto de criança que aparece lá para você. Aí, nossa, e às vezes, gente, no nosso caso é muito, e quando é muito a gente faz um bolsão e leva todo mundo de uma vez, porque se for para ajudar todo mundo um por um... Essa situação de acidente, ele falou, não vai filmar, você não é paramédico, não é médico, você pega todos os intermediários com os médicos espirituais que estão naquele momento ali, cara. Socorrer aquele irmão. Isso. Isso que eu ia comentar. Eu também, sempre que eu passo uma situação, gente, qualquer situação, a pessoa tá ali, o pneu furou, a pessoa tá sozinha, nós estamos com pressa, né, um monte de coisa, pelo menos uma oração. Eu também tenho esse hábito. Pelo menos uma oração para a pessoa receber ali algum auxílio, algum apoio de qualquer forma. Quem levantou a mão? Você, Carolina? Você levantou a mão? Não? Você quer falar? Então, isso é muito bom, gente. Isso também é caridade, a gente fazer uma oração. É o mínimo, né, que a gente pode fazer. Ainda mais eu falo assim, porque nós mulheres, para a gente parar, ajudar alguém, às vezes é um pouco mais assim, né, trabalhoso, às vezes está de noite, tem a nossa segurança também pessoal. Pelo menos uma oração é o que a gente pode fazer, né? Bom, e mais uns pontos aqui. Higienização da casa, higienização de miasma, né? Essa energia densa. Vocês sabiam disso? Que pelo culto a gente também pode fazer higienização da nossa casa? Outro ponto que eu encontrei aqui nas minhas pesquisas. Doação de ectoplasma. Alguém faz essa... Para falar em socorro, já fez. Então assim, gente, para quem não sabe, ele está aqui socorrendo desde a hora que começou. Doação de ectoplasma também, que seria o quê? Nós doarmos uma parte da nossa energia animalizada para os espíritos utilizarem para fazer os socorros. Então a gente faz, após as leituras,
a gente dedica assim, uns momentos, fecha os olhos e fica ali tranquilo para doar ectoplasma. E também a gente geralmente já se deixa ali permissivo e abertos para que, se alguém quiser manifestar, nós recebemos às vezes também mensagens no culto, sabe? Dos nossos amparadores. Então vem de tudo, gente. Pedido de socorro, conselho, tudo ali. E é muito bom quando a gente consegue, né, ter essa permissividade e estar abertos a isso. Um outro ponto aqui que eu achei muito interessante é a contribuição com o planeta. Quem me fala por quê? Fazendo culto no lar, a gente contribui com o planeta. Em quê? Na frequência. Gente, quando a gente consegue estudar para além, né, do espiritismo, traz muito essa responsabilidade nossa. Porque o que a gente ouve falar, não sei assim vocês, mas na casa que eu trabalhava era sempre assim: a frequência do planeta está cada vez pior. E aí a gente pensa, como que a gente pode então ajudar? É melhorando a nossa, né? É fazendo o culto, é cuidando da nossa. Então é uma responsabilidade de cada um de nós que já tem um pouco dessa percepção e também fazendo ali no nosso lar e contribuindo com a frequência do planeta. Porque alguns dizem que a gente ainda não entrou, né, no mundo de regeneração porque a frequência está difícil, ela, né, evoluir do jeito que deveria evoluir. Agora, como a gente tem o poder, inclusive, de construir o mundo que a gente quer, pelo menos o mundo mental, é isso. Então, eu costumo falar, né? Por mais que às vezes a gente reclame e tudo, eu falo, não, o meu mundo é bom. O seu mundo, não sei, mas o meu mundo é bom. Só disso, gente, já é um hábito tão interessante, então é um convite para vocês. Pode estar acontecendo o que for. Você fala, não, o meu mundo é bom. Porque na conversa que estava tendo aqui, se eu lembro que, né, os dois estavam conversando e falando sobre linha do tempo, umas coisas. Gente, nós somos capazes de construir, porque o mundo é mental. E isso é um negócio muito poderoso, né? A gente vai falar disso mais para frente, tá? Numa outra aula aí para frente. Mas a gente tem esse poder de, assim, desassociar totalmente com essa confusão que está acontecendo aí na televisão, na rádio, do povo falando, e você falar assim, não, meu mundo é bom. Então, às vezes, eu já estou assim, o povo está falando e eu estou lá viajando e falando assim, nossa, gente, esse povo está preocupado com os negócios que não tem nem como controlar. Não, meu mundo é bom. E é com o meu mundo que eu preocupo em fazer ali a minha redoma, né? De frequência, tudo bem que a gente não consegue ficar só lá em cima, né, gente? A gente ainda faz uns zigue-zagues, mas pelo menos no zigue-zague que a gente fique um pouco mais em cima e menos lá embaixo. A dimensão não é um lugar físico. Isso. É um lugar psíquico, um lugar vibratório, Isso. espiritual. Sim. Então, eu posso estar no meio de uma psicosfera meio pesada, mas com um modo próprio pode contribuir para elevar um pouco. Sim. E ali, mesmo na confusão, se você mantém o seu bom ali, você faz como se fosse um anteparo e fica protegido, né? Aí você tem fé, você está com a frequência alta, você acredita que os seus estão com você te protegendo e pronto, e vai. E vai para a vida, passa em qualquer lugar e tá tudo certo. Por que tem gente que acontece tudo de ruim? Vocês já viram? Vocês conhecem gente assim? Dá até dó, porque a pessoa, né? Só acontece coisa de ruim, a pessoa já se acha muito azarada, mas na hora que você vai ver, ela mesma, né? Contribui para aquilo, não tem tanto conhecimento, ou não põe em prática, né? E você fala... Às vezes não adianta nada o que você fala para a pessoa, né? Você para de falar, porque fica parecendo que está invadindo a pessoa. Então tem isso. A gente tem esse poder de criar o nosso mundo. E quando a gente descobre isso, nossa, é tão bom, dá até uma leveza. Aí, verdadeiramente, você fala, o mundo é bom, né? Apesar de tudo, o mundo é bom. Oi? Outro dia o Eric, amigo nosso, disse que
houve um comentário que ele ficou triste, mas que a Deus é verdade, falando que o mundo é maravilhoso, mas o vírus do mundo é o ser humano. É quem estraga o mundo, E né? você falando a respeito disso, da frequência, hoje eu estava ouvindo uma palestra do Vital Fromm, você conhece, né? Sim, sim. Você falando aí que o mundo pode ser bonito, que a gente pode ter uma vida plena apesar dos pesares. E ele falando a respeito disso, que quantas pessoas adoradoras do Apocalipse estão querendo números de visualização com terror, tocando de medo das pessoas, falando assim da fome, dos 3 dias de escuridão, das hecatombes que virão, não sei o quê. E ele falando que qual é o propósito de Deus, que é soberano, simplesmente fazer faltar água, faltar energia, faltar comida, entrar em colapso para atingir de que forma? Aí ele falando na contrapartida que a nossa limitação de compreensão é tão grande que a gente fica preso no medo pela ignorância. Que, por exemplo, os 3 dias de escuridão, que falam, você não pode sair de casa, você não pode abrir janela, você não pode abrir cortina, que você vai ser tomado pela frequência negativa que está no planeta, e eles vão fazer o resgate, não sei o que, aquela bagunça toda. Ele fala, vamos pelo mais simples, quem sabe esses momentos de escuridão, de você não olhar para o externo, é para você ignorar a turbulência do mundo que está acontecendo e se voltar para o seu interior e se encontrar dentro de si próprio, como o Caibalion fala, né? Isso. E a gente às vezes não pensa nisso, que às vezes pode ser uma coisa tão simples, né? Que há um alarde tão grande, numa interpretação que às vezes não é a verdade. E mesmo se acontecer, a gente tem que lembrar disso. Porque você lembra o que aconteceu na Europa esses tempos atrás? E foi só a confusão, vocês viram? Né, do negócio que acabou a energia, mesmo, deu um pane. Aí não sabe, aí tem uns que falam, é pulso magnético, não sei o quê. Ai, gente, pode ser que aconteça. Você já pensou? Se a gente realmente ficar, por exemplo, acabou telecomunicação, internet, energia, tananã. Eu acho meio complicado acabar água e energia junto, mas a energia é possível. Aí nós temos que lembrar disso. Nós vamos ficar em pânico, nós temos que voltar para dentro. É igual na confusão lá do vírus, né? É claro, a gente respeita quem entrou em desespero e tudo, mas assim, alguém aqui não entrou em desespero? Não entrou como? Não entrou em desespero naquela época do vírus? Né? Quem aqui achou que ficou até mais tranquilo porque deu uma pausa assim, ficou em casa? Né? Olha lá, ó, todo mundo que estava cansado achou bom, né? Então olha para você ver. De novo, a gente respeita, mas teve gente que entrou em pânico e ficou mais doente, eu conheço. Foi uma provação para as famílias, não foi? Porque todo mundo teve que ficar enfiado, todo mundo junto. Houveram o quê? Separações. Muita gente, muitos colegas meus se separaram porque não suportaram ficar todo aquele tempo a família unida, não convivia, né? E o meu foi o contrário. Para quem não sabe, gente, foi quando eu conheci o Gala um mês antes de entrar naquele colapso, entendeu? Foi quando nós começamos. Então, olha só, surgiu uma família a partir dali, né? Então, quando a pessoa fala e fala com aquele, né, aquele martírio e tudo, eu olho e às vezes faz uma interrogação na minha cabeça. Por quê? Porque naquele momento, apesar de tudo, eu estava no momento que eu me voltei para mim, eu fui estudar, sabe, várias coisas. E eu achei que, apesar de tudo, entrou numa paz, assim. Eu olhava as grandes avenidas, né, daqui de Goiânia e falava, gente, que silêncio. Eu gosto tanto de silêncio, que silêncio. E isso mostra o quê? Que todo mundo estava com a cabeça muito... muito, né, fervilhando. Aí eu pergunto para vocês, mesmo assim, agora, né, no normal, alguém consegue ter os momentos de silêncio? Eu tento fazer de tudo para isso. Eu conheço gente que está sozinha em casa, tem que ligar a televisão para ter barulho. Música, ok, mas barulho, sabe? Ai, é porque eu não posso ficar sozinha, então tem que ter a impressão que tem alguém ali conversando. Ok, mas eu acho estranho, porque no meu mundo isso não funciona, né? Oi, só um pouquinho. Pode falar. Pode falar. Tudo isso. Cada pessoa é uma pessoa. Cada um está no seu grau de conhecimento e autoconhecimento. Então, do seu ponto de vista
o aspecto físico de quando vier essa situação que ela já estava se recordando. Eu sei, estar há muitos anos estudando, sei. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o autoconhecimento que eu tenho, então eu moro num edifício de apartamentos, condomínio. Então, eu estou perfeitamente condicionado para que, quando chegar o momento, que eu sei que se tiver um companheiro, uma companheira lá, no meio de 90, não sei quantas pessoas podem lá, 100 pessoas, se tiver 2, 3, que tem no mínimo um conhecimento tal que permita segurar a mão. Se eu for sozinho, eu sei, primeira situação, primeira responsabilidade, tem no meu apartamento, no meu andar, são 4 apartamentos. Eu, minha mulher, uma velhinha, seus 80 anos, outra velhinha, seus 60 70, outro mora no interior. Então, eu sei que a minha primeira obrigação é estender a mão, do ponto físico, psíquico, espiritual, para com ela. Depois, com os demais. Então, agora, vai ter gente de tudo quanto é tipo. Se 10% estiver no nível, como dessa parte eu estou, em condições de poder ajudar, ter conhecimento e autoconhecimento para poder ser útil, tudo bem. Agora, o fato fala do apóstolo do Apocalipse, tudo bem. Só que, para quem está informado, sabe que o nível, a linha do tempo, a linha desse Apocalipse, conforme está escrito por João, já não é mais, já acabou. Agora, vai ter gente que vai ter isso? Vai. Mas eu já estava desde o seu controle de vida, o seu contrato de vida, quando ele nasceu, eu estava preparado para isso. Então, tudo isso tem de olhar, né? No momento que nós estamos, que está curto, não tem mais por onde escapar, que já está muito difícil explicar, tentar ter um pouco de mais de abertura, não tem mais. A abertura vai ser lutada. Então, eu tenho consciência disso, cada um deve ter consciência disso. Vai aprender? Vai. Porque se não aprender, já não vai estar mais aqui na Terra. Vai estar já no planeta que é distante. Agora eu levo dia. Então, tudo isso, cada um tem de se olhar para si. Por exemplo, eu sei, já li N sobre a quinta dimensão. Então, eu às vezes faço exercício mental, de me ver na quinta dimensão. Só que hoje, vez ou outra, na maior parte das vezes, eu me vejo na quarta dimensão. Agora, na terceira dimensão, no meio da bagunça, decididamente, eu não quero estar. Tem raiva? Não. Não tenho raiva de pensar. Hoje, essa semana, eu vivi uma pessoa muito cara que está mergulhada, perdão das palavras, para as 4 patas na terceira dimensão. Tentei. Muito bem. Eu fiz meu dever. E assim vai. Cada um tem de ter consciência, autoconhecimento, para, na medida do possível, ajudar a própria mulher. Qual é a minha missão hoje? Ajudar a minha mulher de 50 e tantos anos, quase 60 anos de conhecimento. Agora chegou o momento de provar se realmente eu estou com ou se ela é mera formalidade social. Não é?
Então, o que eu posso concluir é dizer o seguinte: cada um, no seu nível de autoconhecimento, já procurar cada vez mais e estar preparado, caso tenha consciência disso, de, por isso, estendendo. Esse vai ser. Às vezes eu fico pensando, estou com 84 anos. O que estou fazendo aqui com 84 anos? Fisicamente, mais ou menos. Agora, mental, psíquica, espiritualmente, bem. Por que Deus me deixou aqui, me jogou aqui? É para ensinar, para amparar, né? Ensinar. Agora, que vai chegar o momento, o perdão da palavra, do verbo, vai. Agora, eu entendi, você não pode falar isso. Não posso responder, não aguento. Se aguentasse. É verdade. Não, imagina, a gente agradece. Até seguindo um pouco na linha de raciocínio dele, eu acho que a proposta do Evangelho do Lar também se enquadra a construção de vínculos. Porque hoje, como as famílias estão construídas, a gente pode ver que os vínculos são pobres. Né? Poucas famílias se juntam à mesa para poder fazer uma refeição. São poucas. Para ali, como você falou, muitas das vezes liga a televisão dentro de casa e isso te tira daquele local, porque o seu corpo está ali, mas mentalmente você não está ali. Cada vez mais a gente vai construindo o quê? Vínculos pobres. Quando a gente faz a proposta de trazer o vínculo lá, no momento que os familiares se sentam, vão fazer uma leitura, que eu falo assim, que é uma leitura de qualidade. Porque é diferente de você sentar para assistir uma novela. É diferente de você sentar para assistir um telejornal. Porque naqueles momentos ali vão vir informações que muitas vezes não te agregam em nada, pelo contrário, traz mais produção para dentro do seu lar. Quando você faz tudo do lar, vocês vão estar discutindo o quê? Valores que hoje é muito difícil de você discutir. Como é que você discute o valor do seu filho? Se você está com o celular na mão, preso na tela do Instagram, e seu filho está preso na tela do TikTok. E aí você gasta longas horas, às vezes você mostra um vídeo engraçado, sorrir, geralmente coisas engraçadas, coisas que desconexas, né? Mas Sim. valores. E coisas que realmente faz na faxina mental é muito difícil, né? Hoje a gente vê muitas pessoas falando assim, eu estou com uma memória fraca, eu não consigo memorizar mais nada, eu esqueço as coisas, mas talvez o momento que você parar para fazer isso aí é você dar um descanso da sua mente, conseguir armazenar coisas que realmente fazem sentido, fazer aquela faxina, né? Uma amiga falou assim, nossa, eu queria tirar meu cérebro e limpar. Eu falei, você não faz isso não? Quando você dorme, quando você lê aula de qualidade, quando você interage com as outras pessoas, porque as interações fracas levam a relacionamentos pobres, e por isso que muitas das vezes quando ficam tudo dentro de uma casa, separa. Separa, porque não tem interações fortes. Então, a proposta do cultural, eu acho que ela vai muito além. Se você olhar, às vezes são 20 minutos, 30 minutos de extrema qualidade para aquela família, é importante. O reflexo é um criar vínculo muito espiritual, mas também com o nosso corpo físico, com a nossa família que hoje é muito raro e é extremamente importante. Cada vez mais, quando interage, eu vejo assim, as pessoas dizem, gente, você passa 2 horas ao lado de uma pessoa, mas você não esteve com ela, porque você esteve no mundo de telas, no mundo virtual, preso em muitas coisas, mas as interações são fracas, né? Tem alguns livros que sempre me remetem. O amor líquido, o amor traz, as interações que são pobres, né? Sim. Eu acho que é uma proposta para a gente repensar como a gente vai evoluindo. Assim, até eu conversei com a Bíblia essa semana e falei assim, olha, nós estamos em construção. Como é que você está se construindo? Como é que você se construindo? Tá bom, ok? Não, mas a gente ficou barato. Tá vendo? É isso aí. É isso mesmo. A gente agradece.
E lembrando que lá em Mateus 18, 22, traz aquela passagem onde, teoricamente, Jesus teria dito que onde há 2 ou 3, né, orando em meu nome, lá eu estarei. Então, é isso também, né? E eu trago aqui uma outra reflexão que eu achei bem interessante. Foi uma analogia que eu vi num blog do seguinte: se o comerciante não seleciona as mercadorias que ele vai vender, né? Então, o que vai acontecer com a loja dele? Ele não vai ter sucesso, né? O marceneiro que faz barco, ele também tem que selecionar ali a madeira para poder, então, esse barco cumprir o propósito dele, que é navegar. E aí, como, se a gente não cuida do lar, e uma das formas é através do culto, como que a gente quer uma sociedade melhor? Eu achei isso pesado, né? Como a gente quer, e ele fala aqui em nível de nação, e o que é a nação? Não é a mistura de várias famílias? E um pouco do que ela falou, gente, muita coisa está se perdendo, né? As virtudes, os laços familiares. Então, a gente pode reclamar que as nações não têm união, né? O país uma confusão e tal. Os lares estão assim. Então, pelo menos nós que temos acesso ao conhecimento, fazer a nossa parte realmente, né? E se a sociedade não vai melhorar, a sua casa vai. E aí volta aquilo de novo, né? O seu mundo pode ser melhor, né? O mundo que você está construindo. Bom, e como também já temos que encerrar aí, né? Então foi muito boa, né? Nossas discussões. Quero saber se alguém tem mais alguma coisa para falar, porque senão eu vou encerrar com um poema que eu achei muito bonito. Diga. Posso levantar? Claro. Eu tenho 68 anos. Meu filho passou. Ligou, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos e gostaria de falar para vocês a respeito do culto no lar. Eu comecei a fazer o culto no lar, ouvindo todos os dias às 6 horas da manhã, sozinha. Comecei, meus filhos foram crescendo, eu continuei. E meu esposo ali do lado, eu sou ateu, né? E com a minha persistência em fazer o culto no lar, eu trouxe ele para perto de mim para ouvir e conversarmos, dialogarmos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. É só isso. A gente agradece. Então, nós temos muitos depoimentos, né, interessantes de que a nossa mudança e o plantio da semente, tá vendo? De novo, né? Um dia surte efeito. Bom, então nós vamos encerrar com um poeminha, e eu vou ter que ler, viu, gente, porque eu não decorei. Chama Jesus em Casa, da Irene Pinto. O culto do mestre em casa é o novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila, como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença. A frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece à cruz. A maldade escuta e pensa. E o vício da rebeldia perde a máscara sombria. Toda névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Então, nós agradecemos, né? Agradeço a paciência e a atenção de vocês. Obrigado.
Amém.